Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre um tema muito atual e em crescente incidência, né? Aumento do número de casos. Um tema pouco falado na mídia comum e mesmo conhecido pelas pessoas em geral, né? As famílias, que é a hipertensão arterial em crianças. Sim, a velha pressão alta, um problema que tipicamente é mais conhecido em adultos, que acomete uma grande faixa, né, percentual, chega a cometer em algumas populações 30%, 40% ou mais da população adulta. Em determinada faixa etária, então, esse número é bem alto. Mas em crianças, esses dados são pouco conhecidos, né, pouco pesquisados, né, mas a gente sabe que o número vem aumentando. Tá? E a gente vai falar sobre isso, sobre as causas, sobre o quadro clínico, como é que se manifesta essa doença e como se trata. Tá? Antes de continuar, se inscreve, curte, compartilha. Fundamental, chegou até aqui, curte aí, comenta, compartilha esse vídeo para que a gente possa fazer mais outros. Bem, gente, a hipertensão arterial na criança, ela pode ser primária ou secundária. O que é isso? Secundária, quando essa pressão alta, ela é secundária a um outro problema de saúde. Doenças cardíacas, doenças renais, né, algum problema endocrinológico, né, de hormônios na criança. E a criança, então, tem uma doença que está levando a pressão arterial dela. Então, na verdade, a gente vai ter que acabar tratando o problema base, tá? Mas a hipertensão primária, essa sim, a hipertensão primária, que são mecanismos já associados ao próprio corpo, tá? Uma ingestão de sódio maior, essa criança com um peso mais elevado, eu vou falar sobre a obesidade a seguir, hábitos de vida inadequados levam a uma pressão arterial, né, elevada. Né? O próprio corpo responde, né, com a elevação da pressão arterial. Isso seria a hipertensão primária. Tá? E dentre os fatores associados à hipertensão primária, a obesidade, né, a alimentação, os hábitos de vida, o sedentarismo, né, que hoje é o volume de telas, o consumo de telas, criança que não brinca, que não faz atividade física, que come muito industrializados, essa criança é uma candidata fortíssima à hipertensão. E cada vez mais a gente tem visto pressão alta em crianças pequenas, crianças às vezes em fase escolar, antes, né, pré-escolar, antes dos 6 anos, ou 6, 7, 8 anos, a criança com pressão arterial elevada. Tá? A má notícia é que os sintomas, parecido com os adultos, são discretos. Essa criança pode, às vezes, nem sequer ter sintomas. Ela pode ser assintomática. E a melhor forma da gente detectar isso é numa consulta. Por isso que a criança ali chegando aos seus 3, 4 anos de idade, o pediatra tem que aferir a pressão arterial do seu filho. Tá? Então, aferir a pressão arterial, o pediatra, principalmente o pediatra que acompanha seu filho já há algum tempo, a gente medir a pressão arterial do seu filho. Tá? E medir em momentos diferentes, em mais de uma consulta, e monitorizando essa pressão arterial. Essa é a maneira mais fácil de fazer diagnóstico. E porque algumas vezes não terá sintomas e quando terá sintomas discretos. Né? Quando tiver uma dor de cabeça fraquinha, uma tontura, às vezes uma náusea, vontade de vomitar, pode vir uma palpitação, sintomas inespecíficos que passam ali muito despercebidos. Né? A criança não vai chamar a atenção. Bem, gente, qual é a forma de tratamento? A gente sabe que no adulto, muitas vezes a gente acaba na medicação. A imensa maioria dos casos vai acabar na medicação. A boa notícia é que, se tratando de criança, eu vou trazer experiência, inclusive recente, no consultório. Aliás, o que me motivou a fazer esse vídeo foi vendo números frequentes, assim, casos cada vez mais frequentes de hipertensão em criança. Me motivou a fazer esse vídeo e, ao mesmo tempo, como é fácil a gente tratar e, ao mesmo tempo, um pouco difícil, porque vai exigir mudança de hábitos de vida. Essa criança vai ter que mudar a alimentação, vai ter que sair do sedentarismo, vai ter que praticar atividade física. E com pequenas mudanças, gente. Eu pego no consultório crianças que conseguem, em 2 meses, cair 10 pontos de pressão arterial. Então, a criança que estava lá com 120,
de sistólica, que é 12, né? E 2 meses depois, essa criança já está com menos de 110, menos de 11 de pressão sistólica. Sabe fazendo o quê? Retirando os industrializados. Uma criança que tomava muito refrigerante, comia muito salgadinho, só o fato de retirar industrializados já tem uma mudança absurda na pressão arterial. E aí o que acontece, gente? Se a gente mudar esses hábitos, corrigir, como eu falo, com pouca coisa já tem muito resultado, a gente não vai precisar entrar em terapia medicamentosa, o que não é nada legal. E por fim, só falar do prognóstico. Prognóstico é o futuro dessa criança. O que teremos de consequência a longo prazo? Se uma criança com menos de 10 anos, no início da sua infância, ela já tem pressão arterial elevada, quando essa criança chegar no meio da sua vida, uns 30, 40 anos de idade, ela já terá, muito provavelmente, consequências graves da hipertensão arterial. Já tem uma sobrecarga cardíaca, já tem uma sobrecarga, lesão renal, lesão de pequenos vasos, lesão em insuficiência venosa, arterial, enfim, uma doença coronariana, e essa criança vai ser candidata fortíssima a doenças cardiovasculares, a morrer de infarto, a morrer no AVC, a entrar numa fila de diálise, ou ter uma insuficiência cardíaca precocemente. E ter uma qualidade de vida muito ruim. E o fato é que a gente tem que pensar na infância como um momento ideal para que a gente sedimente bons hábitos de vida. Porque se a gente enraizar bons hábitos de vida agora, no futuro tudo vai ser mais fácil. Além de resultados a longo prazo na sua saúde, cuidando, e tendo melhores resultados, os hábitos de vida adequado já farão parte dessa criança na vida adulta. Ninguém não vai precisar de ir no médico para ele diagnosticar uma doença e depois mudar hábito. E mudar hábito depois de velho é muito difícil, né, gente? Portanto, a idade é agora, na infância. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, compartilha aí, que eu acho que esse vídeo merece a gente disseminar esse tema tão pouco falado na mídia comum e no senso comum.